joga hoje, daqui a pouco, né? A partir das 7 da noite, a transmissão aqui na Jovem Pan News. Nós vamos acompanhar Atlético e Goiás. Jogo que vai fechar a primeira rodada do retorno, a 20ª aí na sequência dos pontos corridos. E o Vincenzo Dalicani está chegando com a gente para falar do Furacão, que está pronto para este jogo. O time já está lá em Goiânia, claro, né? Porque o jogo é lá. Se não tivesse, não ia dar tempo de chegar para o jogo, né? Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, Linhares Júnior. Muito boa tarde aí aos amigos da bancada. E muito boa tarde ao ouvinte que nos acompanha tanto pelo YouTube quanto pelo rádio. O Atlético já está em Goiânia, não daria tempo mesmo de chegar se saísse agora. Viajou no domingo, ontem, né, no domingo à tarde, para enfrentar o Goiás. Hoje, às 8 da noite, partida com transmissão, claro, aqui da Jovem Pan News. Wesley Carvalho ensaiou o time que vai jogar nessa partida no treino de ontem de manhã. O Atlético treinou no domingo de manhã. O Wesley Carvalho ensaiou o provável time do Atlético, que tem alguns problemas. Thiago Heleno, por um mal-estar, não joga. O Thiago não viajou para a Goiânia por um mal-estar confirmado, informação confirmada aí pelo clube. Ainda tem problemas com os 3 lesionados, Alex Santana, William Bigode e Christian. Nenhum dos 3 viajou para a Goiânia. O Alex Santana e o Bigode, mesmo em situação de transição das lesões que eles tiveram, ainda não estão prontos para jogar, ainda não estão aptos para a partida, então também não viajaram para a Goiânia, como o Christian, que se ainda se recupera de uma lesão na coxa direita. O Wesley deve manter a base do time que enfrentou o Bolívar e o Cuiabá, com algumas possibilidades de mudança. Uma delas é a do Coelho na vaga do Vitor Bueno. O Vitor Bueno é o mais cotado para jogar, mas o Coelho tem chance. Entrou no intervalo contra o Cuiabá na partida da última terça-feira, né? Entrou no intervalo na vaga do Vitor Bueno, fez uma boa partida pela esquerda, deu assistência para o gol do Bruno Zapelli e é considerado pelo Wesley Carvalho um semelhante ao Canóbio, uma característica semelhante à do Canóbio ali pela esquerda. Se o Coelho jogar, o Canóbio seria deslocado à outra ponta para fazer uma função da direita para o meio, como faz o Vitor Bueno, mas a situação é que o Vitor Bueno é o mais cotado para jogar, mas ainda há essa possibilidade de que o Coelho entre em campo na partida de hoje. Outra mudança, então, o Thiago Heleno está fora por mal-estar. Zé Ivaldo deve ser o titular do Atlético na partida, disputa com o Kaique Rocha a posição, mas pela informação que a gente tem, o Zé Ivaldo é o provável titular do Atlético para a partida de logo mais 8 da noite contra o Goiás. O Atlético então tem um provável time de Bento no gol, Kelvin, Kaká, Zé Ivaldo e Lucas Esquivel. Zé Ivaldo disputa com o Kaique Rocha a posição, meio campo com Eric, Fernandinho e Arthur Vidal, e aí na frente Vitor Bueno ou Tomás Coelho, Canóbio e Vitor Roque. Esse é o provável time do Atlético do Wesley Carvalho para enfrentar o Goiás hoje às 8 da noite. Então tá aí, o Vincenzo trazendo essas informações, né? O Thiago Heleno é o grande desfalque para o jogo de hoje, não se sentiu bem. A novidade é que o Matheus Felipe voltou a ser relacionado, né? Ele estava meio queimadão aí, né? Nestas listas de viagem, com a ascensão aí do Kaique Rocha, do Kaká, né? A chegada do Kaká com o Zé Ivaldo, ele passou a ser uma opção meio fora do baralho, né? E agora, com a saída do Thiago Heleno aí da relação para esta viagem, volta a ter uma oportunidade aí, de repente pode até entrar numa emergência no jogo. Tem que aproveitar, né, Jana? Eu acredito que ele vai utilizar o Zé Ivaldo mesmo ou o próprio Kaique Rocha, né? Que eu acho que estão à frente aí ainda do Matheus Felipe. Não sei como é que é dentro, né, da preparação do time nos treinos, mas acredito que ainda são jogadores que rendem mais do que o Matheus, né? Porque raramente ele é utilizado. A torcida também não tem muito apreço, né? E ele acaba não ganhando muito espaço no time do Atlético. Agora, acho que essa questão de que o ataque pode mudar, né, com a entrada do Coelho, né, quando vem essa suposição, normalmente vai mudar, né? Não é talvez, não, eu acredito que Vitor Bueno deve ficar no banco pelo que a gente vem acompanhando com a entrada do Coelho. Não sei qual que é a ideia dele de deslocar o Canóbio, talvez ali para a direita, ou vindo para o meio, mas eu acredito que o Canóbio, ele rende melhor mais perto do atacante, né? Ele é um atacante, então mais perto do centroavante ali. Então, eu acho que certamente o Wesley deve ter visto, né,
como que o time pode render melhor, tá tentando organizar melhor ofensivamente o Atlético, taticamente. Acho que o ponto positivo é que o Atlético, quando ele faz esses ajustes, principalmente com o Canóbio, que é um jogador que se mostra bastante versátil ali, o Atlético consegue, né, os resultados, fez isso contra o Cuiabá, ele fez essas alterações no segundo tempo e funcionou. Mas eu acredito que o Canóbio poderia ser utilizado mais na dele mesmo ali, né? Na ponta, sem tanta invenção. Mas acredito que o Atlético tem sim chances de vencer o Goiás sem tomar tanto sufoco, mas eu acho que você tem que respeitar um adversário que, apesar de estar lá na parte de baixo da tabela, vem de 5 jogos sem perder, né? Assim como o Atlético, vem de 3 vitórias, 2 empates, não venceu apenas times que estão lá embaixo, né? Conseguiu aí vitórias, além de ter enfrentado, claro, o América, mas venceu o Fortaleza, o Cruzeiro, conseguiu um empate contra o Grêmio, né, que tá nas primeiras colocações ali, e contra o Galo. Então é um time que vem se recuperando, né, vem num outro momento, não é, acho que um time que você vai menosprezar. O Atlético venceu o Goiás no primeiro turno por 2-0 na Arena. O jogo em casa, claro, pesa muito a favor do Atlético. Eu acho que é o momento agora do Atlético buscar essa regularidade também fora de casa. Porque se o objetivo é terminar entre os 4 primeiros, é brigar por esse G4, o Atlético não pode sofrer tanto assim quando joga longe da Arena. O jogo hoje é importante aí na tabela. O Goiás está tentando se afastar lá do bloco de baixo do campeonato, né? A rodada beneficiou os times que estão um pouco mais atrás, como o Bahia e o Santos, que venceram. O próprio Vasco, que ganhou do Atlético Mineiro e tem um jogo a menos justamente contra o Lanterna América. Então, teoricamente, o Vasco pode até estar hoje com uma pontuação de 19 pontos, né? Se confirmar uma vitória sobre o América. E talvez seja bom para o Vasco esse jogo adiado, porque vai pegar o América, o Vasco, em um outro momento, né? Se o jogo tivesse sido realizado lá quando estava marcado, talvez o Vasco não conseguisse vencer o América. Agora as possibilidades aumentam bastante. Com certeza. E o Atlético também tem que ficar de olho, né? Porque tá apertando ali a disputa, né, dos times que estão no meio da tabela com aqueles que estão vindo de baixo. E o Atlético precisa também vencer esse jogo aí para se manter ali perto do G4, né? O Atlético, ele pode ter hoje, né, dependendo da vitória, ele precisa fazer 2 gols de diferença, mas ele pode terminar em quarto. Pode. Porque agora ele foi beneficiado pela derrota do Bragantino e pela derrota do Grêmio. Os times que se beneficiaram na zona do rebaixamento prejudicaram os que estão lá em cima, né? Hoje apenas o empate... Só o Fortaleza venceu ali. Só o Fortaleza. Apenas o empate hoje já é suficiente para o Atlético voltar para o G6. Né? Porque o Bragantino tem 8 vitórias, o Atlético tem 9. Então, se o Atlético empatar o jogo hoje, chega aos mesmos 32 que o Bragantino e pega a posição de 6º colocado. Só que uma vitória simples faz o Atlético virar 5º, uma vitória por 2 gols de diferença faz o Atlético ir para a 4ª colocação. Passa o Fluminense, né? Passa o Fluminense. Então, é importantíssimo hoje uma vitória do Atlético. E eu acho que assim, o ambiente também é mais favorável, né? Porque contra o Cuiabá, apesar de ter jogado em casa, o Atlético vinha de uma eliminação na Libertadores. Então ele tinha aquela ressaca, aquela responsabilidade de se afirmar no Brasileirão, de conseguir uma vitória convincente em casa, né, de fazer uma boa partida. Então, em alguns momentos do jogo também, você via aquela certa tensão ali. E agora o Atlético, né, começa um novo turno de Brasileirão totalmente focado na Série A. Tem um retrospecto ótimo contra o Goiás, né, nos últimos jogos, são 5 jogos aí, se a gente pegar, o Atlético conseguiu 4 vitórias, um empate contra o Goiás. É um time que tem que o Atlético tem condições de vencer sem tomar tanto sufoco, e eu acho que vem já no momento de maturação, né, desse elenco que tem à disposição. Claro, não vai poder contar ali com o Thiago Heleno, mas ele tem peças de reposição para o setor, ele né, já tem esse jogador que vai substituir ali a defesa e que é o mais cotado, que eu acredito que deve ser o Zé Ivaldo ou o Kaique. Então, assim, não tem grandes desfalques, tirando jogadores que já vinham do departamento médico, que estão nesse período de transição, né? Não tem nenhum desfalque em relação à última partida. Então, eu acho que o Atlético tem condições, eu acho que se manter a concentração
e psicologicamente, mentalmente, eu acredito que o time está melhor neste momento para conseguir entrar no G4, né? Definitivamente é um grupo completamente disputado, porque essas primeiras colocações estão assim, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma rodada pode alterar tudo ali, então o Atlético tem uma grande oportunidade pela frente. Participação aqui do nosso ouvinte César Augusto, lá em Irati. Um abraço para você, César. A melhor opção da dupla de zaga do Atlético é Kaká e Kaique, já que o Zé Ivaldo tá pouco interessado depois que assinou com o Cruzeiro. KKK? Eu acho que a torcida tem uma certa bronca com essa questão com o Zé Ivaldo, mas é algo extra-campo, né? Eu acredito que quando o Zé Ivaldo entra, ele não entra para fazer corpo mole e esperar o tempo passar. Vincenzo, diga. A informação é que o Zé Ivaldo não seria mais relacionado até o fim do ano por ter um pré-contrato com o Cruzeiro se o Kaique Rocha estivesse numa melhor fase. Como o Kaique Rocha ainda não convenceu, digamos assim, a comissão do Atlético, fez pouquíssimos jogos na temporada, o Zé Ivaldo continua sendo uma opção para um sistema de zaga do Atlético que foi muito cobrado nesse meio de ano por um reforço na janela, que acabou não chegando. E uma coisa sobre o Kaká e o Kaique Rocha é que o ouvinte assim, tem até razão, porque é uma dupla que se completaria, né? O Kaique Rocha mais alto para ganhar duelos aéreos e o Kaká para ser um jogador mais de transição, para correr atrás dos atacantes, digamos assim, um jogador que consegue acelerar um pouquinho mais, né? E tem a questão do Matheus Felipe, que parece, pela atitude aí do Wesley na questão de relacionar ou não para os jogos, não é uma peça confiável nesse momento, né? De fato. Então, isso que deixa o Zé Ivaldo ainda na berlinda, né? Deixa o Zé Ivaldo ainda com créditos ali. Mas eu acho que o Zé tem que ser utilizado. Não, eu também acho. Acho que ele é titular indiscutível do time. Eu jogaria com o Zé Ivaldo e Thiago Heleno aí até o fim do ano. Eu jogaria com o Zé Ivaldo e Kaká, pra ser muito sincero. Todo respeito o Thiago Heleno. A história do Thiago Heleno. Thiago Heleno, pra mim, entra na lista dos 5 maiores ídolos da história do Atlético. Ele faz jogos na zaga ali, os jogadores oscilam, mas o Thiago Heleno faz jogos bons e faz jogos em que ele oscila bastante também, menos né? bons. Então, porque eu acho que é o momento da fase também do jogador, né? Da carreira. Só que eu acho que ele já tá um pouquinho com uma idade um pouquinho mais elevada e tal. Eu acho que ele poderia muito bem ser revista essa titularidade dele, apesar de ser o capitão do time. Rogério Coelho, desculpa, nosso ouvinte atleticano. Esse jogava bola. Foi capitão do Furacão há muito tempo. Um abraço pra ele, até já esteve aqui com a gente do Bate Pronto. O Rogério Coelho dizendo que o Thiago Heleno não se sentiu bem. E agora, com o Matheus Felipe sendo relacionado, é a torcida que não está se sentindo bem. E ele ainda levanta aqui a polêmica com relação à posição do Canóbio, né? E diz que, obviamente, que o inventor do futebol, o senhor Wesley, vai buscar uma alternativa para tentar piorar o time. Opinião do nosso ouvinte atleticano. Melhor ir para o comercial. Estamos marcando meio-dia e 35 minutos. Planejando um carro novo, a casa própria, uma reforma? Com o Consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece.